Olá, começando mais um podcast lá do B da Notícia, recebendo hoje aqui, primeiramente, tira as crianças da sala, que o assunto hoje aqui é de adulto. Estou recebendo Wilson Coelho, ele que é diretor-presidente da AGERSA, a agência que regula o serviço de saneamento e de transporte de Cachoeiro do Itapemirim, e vamos bater um papo sobre esse imbróglio, essa confusão entre a Prefeitura de Cachoeiro e a BRK Ambiental em relação à tarifa de água, ao contrato de concessão, a obra que estão fazendo aqui na Ilha da Luz, que nós estamos com o nosso estúdio aqui na Ilha da Luz, e o Wilson vai explicar para a gente direitinho. Depois, outra ocasião, nós vamos convidar também o pessoal da BRK para, se quiser, também se manifestar sobre os assuntos que serão tratados aqui. Olá, Wilson, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Bom dia, é uma satisfação grande a gente ter essa oportunidade de estarmos aqui esclarecendo alguns pontos, né? Relativo a essa disputa que está tendo, né? De conceitos aí, que está envolvendo aí a BRK, a Prefeitura e a AGERSA. Essa disputa é técnica ou política, Wilson? Ela é técnica, porque tudo aí está sendo originado a partir de um 14º aditivo, né, que foi celebrado entre a Prefeitura e a concessionária, né, acho que em 2023. E existem alguns pontos internos, né, técnicos, processuais, que foram identificados, levantados, né, devidamente instrumentalizados e levados ao conhecimento, né, do prefeito, né, do prefeito Ferraço, e ele adotou medidas, né, corretivas. E então essas correções que estão gerando essa série de novidades com relação a esse contrato de concessão, né, de saneamento. Tá, então nós vamos começar, nós vamos chegar nessa questão do contrato, mas como é um assunto mais pontual, né, mais técnico, mais detalhado, qual é o que interessa a população no momento? Vai ter redução na tarifa de água ou não vai ter redução? O que está havendo? Por que eu estou perguntando isso? Porque isso é consequência do que você está falando, do contrato de concessão, que houve um desequilíbrio aí. Exatamente. Veja bem, o 14º aditivo, celebrado em 23, ele teve assim uma correção pelo IPCA da época e mais um adicional de 4%, né, em decorrência de um empréstimo que foi feito entre a BRK e a Prefeitura. Então, esses 4% foi transferido para a tarifa, né? Como esse procedimento está sendo questionado pela Justiça, então, possivelmente, a gente vai ter alteração na tarifa, né? Estudos estão sendo desenvolvidos, né, pela empresa que desenvolveu o estudo inicial lá em 2020, né, para que a gente tenha uma apuração real do valor que a tarifa deve ser aplicada no serviço prestado aqui em Cachoeiro, né? A expectativa, então, é de uma redução. Essa decisão da juíza desembargadora, né, no caso, ela já pontua em relação a alguma redução ou está esperando ainda algum recurso? Que isso é uma decisão liminar, né? Sim, é uma decisão liminar de efeito de suspensão, né, dos efeitos do termo aditivo, né? Então, que teve um aumento. Então, esse aumento que teve já vai tirar. É isso que, nesse ponto pois que eu quero chegar. Aí o processo judicial, ele está correndo ainda, né? Então, o Ministério Público, quem foi que propôs essa ação, né? Ele certamente vai ter sequência, né, no desenvolver desse processo, né? Mas tudo indica que vai ter redução, sim, na tarifa. Outro ponto de discórdia, né, que houve um embate entre a Prefeitura e a BRK agora, esse mês, há poucos dias, foi a questão do vazamento de esgoto lá na rete do Coronel Borges, né, naquele troncamento que solta o esgoto ali no Coronel Borges. Sim. Foram quantos dias? Você tem cálculo de quanto de esgoto que chegou no Rio Itapemirim e quanto de multa foi aplicada à BRK em função disso? Veja bem, o problema que apareceu ali é que lá no final da conexão de toda a coleta de esgoto da margem sul, né, ela faz uma travessia no Rio Itapemirim e é direcionada lá para a estação de tratamento do Coronel Borges. Esse ponto de entrocamento lá, é uma estrutura que a gente dá o nome de PV, né, ele estava inclinado, certamente a base dele tinha cedido fisicamente, né, então precisava de uma intervenção. Só que esse problema foi identificado em março desse ano, né? A gente notificou, a AGERSA notificou a BRK para que ela desenvolvesse estudos e projetos para poder fazer as adequações, né?
E como até o mês de julho ela não havia se movido no sentido de tentar resolver o problema, e a gente, numa nova fiscalização, identificou que a inclinação estava aumentando, a gente fez uma notificação. Formalizou uma notificação. E aí sim, eles se movimentaram, né? Só que de uma forma assim, desorganizada. Eles não apresentaram um projeto e simplesmente fizeram a intervenção lá. E com essa intervenção não muito programada, eles acabaram jogando todo o esgoto que é coletado, né, na margem sul, né, do Cachoeiro, eles acabaram projetando ela no Rio Itapemirim. Quando a gente descobriu isso, né, porque também não houve comunicação prévia da atuação, a gente foi lá e fez a identificação e aí sim lavramos a multa. Não só a Gersa, pelo descumprimento do contrato, mas também a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura, né? Então foram lavradas 2 multas, né, proveniente desse esgoto que foi jogado plenamente, em torno de 70%. Quantos dias teve esse vazamento? Em torno de 70% aí do esgoto de Cachoeiro, ele é da margem sul, né? Então, margem sul que a gente fala do lado do Bernardino Monteiro, isso, não do lado do exatamente, Júnior, só para o pessoal entender. É 70%, né? Então, a multa que a Gersa aplicou dentro daquilo que prescreve o contrato, né, em torno de R$150 mil, e a Secretaria do Meio Ambiente, ela aplicou uma multa também gravíssima, né, em torno de R$500 mil, né? Então essas são as duas intervenções. Saiu caro esse vazamento, foram 11 dias, segundo? Aproximadamente. A gente ainda não contabilizou plenamente, por quê? Porque a obra está em andamento ainda, né? Eles não finalizaram. Mas ainda está vazando esgoto? Não, aí fizeram uma intervenção, depois da aplicação das multas, né? Fizeram a intervenção, fizeram uma conexão provisória e aí evitou o lançamento direto no rio, né? Coisa que poderia ter sido feito antes, né? Ô Wilson, outro ponto também, então vários pontos, eu estou falando isso quando eu falei tire as crianças da sala, que parece uma briga, né, grande, né, e de gente grande, que são vários pontos. Teve esse problema do vazamento de esgoto, tem um problema do contrato, que um ponto que você não tocou, que drenou os recursos da Gersa, segundo foi falado lá na coletiva. Esse contrato ele foi muito prejudicial à manutenção da própria Gersa. E agora o problema da intervenção aqui do Rio Itapemirim, aqui na Ilha da Luz. Fala um pouquinho dessa intervenção. Essa intervenção aqui é o seguinte, esse ressalto hidráulico, que faz tipo uma mini represa da água, que ela motiva o quê? A coleta de água para tratamento, né? Faz um bolsão de água ali, e também gera água para a PCH, a pequena hidroelétrica instalada ali pela BRK, né? Em períodos de seca, pelo baixo volume de água acumulada, a PCH ela é parada, ela é paralisada, né? E foi identificado lá que no meio desse ressalto, dessa intercepção que tem ali, tinha uma fuga de água por baixo da estrutura. Então precisava de fazer uma intervenção física, né? Só que o que acontece? Eles desenvolveram o projeto, não submeteram a apreciação da prefeitura, muito menos da Gersa, e iniciaram a obra sem a nossa autorização, né? Então é uma obra que ela, no nosso entendimento, né, ela requer uma análise apurada. A gente tem que certificar de todas as licenças que eventualmente existam em termos dos órgãos ambientais do Estado, né? Nós estamos consultando a Agência Reguladora Estadual de Recursos Hídricos, a AGER, sobre o conhecimento que eles têm do fato, né? E eles ainda não responderam, mas a gente está numa fase de investigação. Por quê? Porque é uma obra de grande impacto, né? Grande impacto, e a população está querendo uma resposta sobre isso, né? Ela pode trazer algum risco para, por exemplo, as casas ribeirinhas aqui do outro lado, da outra margem da Ilha da Luz? Porque ela, você fazendo uma barreira lá, a água naturalmente vem mais para o lado de cá. Essa é a preocupação dos moradores aqui. Nesse período agora de baixa vazão de água, não existe tanto risco assim, né? A gente está monitorando para acompanhar o desenrolar, né, dessa recuperação. Por quê? Porque essa intervenção que foi feita, ela vai ter que ser retirada.
ela é temporária. Então ela não fica ali. Ela é temporária. Então, ela vai ter que ser toda ela retirada. As pedras que foram lançadas, a terra, né, que foi utilizada para fazer esse cercamento ali, ele vai ter que ser retirado. A terra dificilmente, que a água acaba levando, né? Pois é. As pedras, aí é que tem a questão ambiental, né, que aí a Secretaria de Meio Ambiente é que está cuidando do assunto. Em relação a outro problema que teve, olha que são muitos problemas, né? Acho que você é um administrador de problemas com a BRK. Foi lá em relação ali àquela obra do Guandu, né? Eu estou pegando todos os pontos, depois eu vou dar oportunidade à BRK de se defender também, se quiser. Houve um problema ali da tubulação ficar muito aflorada e o Ferraz parece que não gostou, né? Aquela obra ali foi a obra de macro drenagem. Isso, né? Ali do Guandu. Eles fizeram ali uma galeria. Finalzinho da obra. Exatamente, uma galeria. E essa galeria que coleta toda a água que migra daquela região ali do Zumbi, né, da Etelvino Viváqua, ela está sendo direcionada ali para Beira Rio, né? Só que para fazer aquela transposição ali, foi identificada ali uma rocha que tinha que ser cortada. E para não aprofundar muito, e também tem a questão do nível do rio Itapemirim, eles optaram em retirar toda a tubulação de água tratada que atende as principais reservatórios da cidade, tipo Zumbi, tipo Jaraguá, né? E aí, no projeto que foi desenvolvido, eles passaram essa tubulação por cima da galeria, né? Então ficou muito aflorada, muito próximo do piso, né? Então foi desenvolvido o projeto, a BRK aprovou, né? E a gente percebeu que tinha pontos ali que tinha 30 centímetros só de altura. Entre a flor da pista ali, da superfície e a tubulação. Exatamente. E uma tubulação assim, muito sensível, né? Porque passa ali a água para atender 70% da cidade. Pressão, né? Com pressão também, né? Lógico, para chegar na altura das caixas do reservatório, né? Então, o que nós fizemos na época? Participamos do prefeito Ferraz, foi feito um relatório, né? E como sugestão de engenharia, foi a elaboração de uma laje para proteger a tubulação. Em frente ali à Mestiça, a antiga Mestiça. Era o mercado popular. Exatamente. Então ali foi feita uma laje de concreto armada, né, para dar proteção física a essa tubulação, né? Então com isso os carros leves podem passar ali hoje sem nenhum problema, né? Então esse foi o dilema ali que foi detectado, coisa que poderia ter sido avaliado antes da execução, né? Porque mexer na tubulação agora é complexo, né? O projeto ele poderia ser feito com uma melhor estruturação na concepção, né? Não deixar essa tubulação tão aflorada. Agora, um problema também sensível, que mexe até com o orgulho do cachoeirense, Wilson. É sempre o cachoeirense, de forma geral, se orgulha de bate no peito que nossa cidade é a única do Espírito Santo que trata 98%, 99% do esgoto. Essa narrativa, né? Se é verdade ou não, a raiz dessa pergunta, ela já vem de alguns anos, de algumas décadas, né? Isso acaba trazendo para o cachoeirense um certo orgulho, mas você questionou esses números, né? Pela primeira vez, alguma autoridade, que na rua esse número já era questionado. As pessoas que olham os córregos, né? Córrego do Amarelo, córrego do Valão, ali no BNH, e vê o esgoto ali, o cheiro, assim, não é possível. Mas você, como autoridade, questionou isso. Isso é por quê? Isso é a metodologia que é aplicada que faz chegar nesse número? Veja bem, nós temos assim que analisar o sistema de esgotamento da cidade. Existe uma estrutura que não é normatizada pela BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que se der o nome de tomada de tempo seco. O que é a tomada de tempo seco? É um recurso temporário, provisório, utilizado quando o sistema de esgoto ele é coletado nas redes pluviais. Então, a rede pluvial ela compartilha a coleta de esgoto e direciona para o tratamento, né? Então, o próprio nome já diz, tomada de tempo seco. Ela só funciona no tempo seco. Por quê? Porque quando vem a carga d'água, né, da chuva, né, ela não funciona. Ou seja, todo o esgoto desse sistema ele é jogado diretamente no rio Itapemirim. Então, quando chove, Cachoeiro, o rio está mais sujo, certo? Está chegando mais esgoto. Com certeza. Aí, se fizer essa medição nesse período, esses 98% vai cair. Não, cai para baixo de 85%. Né? Então, o que acontece? A gente tem essa deficiência no nosso sistema, onde as redes mistas têm que ser individualizadas da rede de esgoto, né? E isso aí exige investimento, né?
E a gente está percebendo que nos últimos anos não houve investimento nesse sentido. Existem 23 pontos, né, na cidade que a gente identifica essas tomadas de tempo seco que precisa de ser eliminada. É muito fácil da gente identificar isso. Primeiro, é o mau cheiro, né? Quando a gente anda pela cidade, por exemplo, ali próximo ao Banco do Brasil, né, que desce toda aquela tubulação ali que vem ali da Lacerda de Aguiar, né? Quando dá um vento, uma coisa qualquer, a gente sente o cheiro de esgoto. Por quê? Porque ali está drenando o esgoto, né? Aí essa rede que passa ali, ela é lançada atrás da antiga Caixa Econômica ali na praça, né, municipal. Então, no centro da cidade. Centro da cidade. Então ali tem um lançamento direto do esgoto, sem tratamento. Aqui esse que vem passa pelo Basileia ali, pelo Também. Brasil Pimenta, que sai ali na Beira-Rio, também tem esse mesmo problema? Tem esses problemas aí. E tem assim, não é só isso, né? Tem muitas residências que onde existe a rede coletora de esgoto, que a concessionária já construiu, existem residências que não têm a conexão e elas lançam, né? Ou na natureza, né? Ou em algum curso hídrico. Então tudo isso aí contribui. Nós estamos fazendo identificações desses pontos, vamos notificar essas residências para que elas possam fazer a devida ligação, né? E tem também alguns pontos em Cachoeiro, a gente tem um número de 12 pontos, onde não tem rede e o lançamento ele é direto nos cursos hídricos, né? Ali naquela região ali do IBC, na região do aeroporto, né? Nós temos em Soturno também diversas situações onde o esgoto ele não tem tratamento nenhum, ele é lançado diretamente no rio. Então todos esses levantamentos, né, que a população sente, né, porque está ali presencial verificando e está pagando o esgoto, e está pagando o esgoto, né? A gente tem isso tudo levantado já e já notificamos ao prefeito municipal, né, sobre a existência dessas inconsistências e certamente isso aí vai ser objeto de quê? De planejamento, de investimento para resolver a questão. Nessa renovação de contrato que está sendo questionada, tem ali 120 e tantos, quase 130 milhões de investimento que a BRK deverá fazer, deveria, se permanecer o contrato, nos próximos 10 anos aí. Esse recurso contemplaria essas obras necessárias? Aí? Na verdade, o contrato ele vai até 2048. Então é mais tempo. Mais tempo. Mas esse investimento tem que ser em 10 anos ou até o final do contrato? Pois aí o que acontece? Com a suspensão dos efeitos do 14º aditivo, que foi feito em 2023, estudo está sendo elaborado para se verificar o valor da tarifa e, logicamente, também definir o valor da necessidade de investimento, né, ao longo dos anos aí. Então, tudo isso vai ser pontuado nesse novo estudo, onde a prefeitura e a concessionária eles vão formalizar um novo acordo, um novo contrato, vamos assim, contrato não, um novo aditivo ao contrato, né? Então, tudo isso vai ser contemplado. Esse 14º aditivo, ele estava no bojo dele um investimento em torno de 132 milhões para ser realizado em 10 anos, como você citou, né? Então, quer dizer, pela média que foi estruturada, 13 milhões por ano aí, mais ou menos. Aproximadamente, né? Só que a gente não está encontrando em 2023 e 2024 e nesse ano também um volume de investimento dessa ordem. Ou seja, a BRK não estaria cumprindo com esses investimentos. Exatamente. Então é onde a gente fala que o acordo ele não está sendo cumprido, né? Então tudo isso está sendo questionado e foi onde originou a suspensão desse termo aditivo. Agora, Wilson, a gente tratou aqui já de 5 problemas em um tempo muito curto. Ferraço tirou a BRK da zona de conforto, né? A administração atual, não digo Ferraço, ele comanda uma estrutura que é a Prefeitura de Cachoeiro e a Gersa é um braço da Prefeitura. Tirou a BRK da zona de conforto que vinha nas últimas décadas, vamos dizer assim, né? Por que aconteceu? Falta diálogo, vocês não está havendo essa conexão de sentar, um responde o outro, bom, senta aqui, vamos conversar, vamos resolver isso sem tornar público. Como que apesar que eu acho que deva tornar, a população tem o direito de saber o que está acontecendo. Mas a gente percebe que falta um maestro ali, o violino não está afinado. Vamos dizer assim, no diálogo entre a BRK e a municipalidade, né, envolvendo aí a Gersa e a prefeitura. Veja bem, o prefeito Ferraço, ele quer o melhor para o município, né? Então, ele desde o início, ele quando solicitou que fizéssemos esses levantamentos, ele está acompanhando para e passo, né? Então, todas essas identificações incomodam muito ele.
Então ele quer solução para isso, né? Ele não quer que o esgoto seja lançado diretamente nos cursos hídricos, ele quer uma tarifa mais barata para a população e a gente está trabalhando nesse sentido. Logicamente que a concessionária ela reage porque vai demandar investimento e vai demandar o quê? Redução no faturamento deles, né? Então esse embate ele é previsto, isso aí não é vamos assim dizer, nada fora do que se é esperado não. Só que a gente está muito assim determinado a fazer aquilo que é melhor para a cidade, porque nós somos cachoeirenses, né? Nós queremos o melhor para a nossa cidade. E existe, no fundo, no pano de fundo de toda essa celeuma, essa disputa, que é boa para a população, o resultado sempre vai ser bom para a população, porque ou vai vir via redução de tarifa, ou vai vir via mais investimento no nosso sistema de saneamento básico. Exato. Mas existe, nesse pano de fundo, alguma pretensão da Prefeitura, da AGERSA, de romper o contrato com a BRK? Olha, veja bem, o contrato ele existe, né, desde 99, né, 98, quando foi feita a licitação, 99, e ele tinha um prazo de vigência de 30 anos. Né? Nós estamos no 27º ano. Só que 2 administradores anteriores, eles fizeram a prorrogação desse prazo. Uma foi acho que na gestão do prefeito Valadão e depois do Castiglione, do prefeito Carlos Castiglione, né? Então eles expandiram mais 20 anos, os dois juntos, né? Então hoje a gente tem um contrato em vigência até 2048, né? Logicamente que não existe nenhuma intenção da prefeitura de romper com o contrato, a menos que não haja entendimento, né? Então, quer dizer, é um instrumento, é um contrato que tem que ser cumprido, né? A responsabilidade sobre o saneamento, o tratamento de água e o tratamento de esgoto é do município, é do prefeito. Ele terceirizou para viabilizar isso. Se a empresa não cumprir com isso, logicamente que existe a possibilidade sim de ruptura, mas não existe a intenção. Num primeiro momento, a gente quer que as coisas se ajustem e que tudo aquilo que precisa ser feito a bem do município, da prefeitura, né, do consumidor, né, do munícipe de Cachoeiro, seja executado. Você, naquela coletiva que teve lá no Palácio, Bernardino Monteiro, eu notei que você estava meio angustiado porque a BRK não estava respondendo às demandas, assim, não estava ligando, não estava procurando sentar na mesa para conversar. Continua essa situação? Continua. Veja bem, é aquela zona de conforto que você citou no início, né? Existia um modo de administrar a AGERSA, né? Então, quer dizer, não estou dizendo aqui que o nosso é melhor ou pior o anterior, não, é diferente, né? Então, a gente gosta muito de fazer um cronograma, de acompanhar a execução das coisas, saber o que foi realizado, o que está pendente. E a gente fez demandas, né, oficiais, através de ofícios, pedindo informações, né? E as respostas, elas nunca foram assim muito objetivas, né? Muito objetivas. Então, a gente está assim, buscando esses entendimentos para poder fazer. Nosso objetivo qual é? É fazer um planejamento para resolver essas questões que nós estamos apontando aí, né? Agora, se a empresa, a concessionária, não quiser se adequar, olha, o mandatário do contrato é o prefeito, né? E ele está acompanhando tudo isso. Nada que a AGERSA faz é de desconhecido do prefeito. Tudo a gente reporta a ele, mediante autorização, a gente faz a regulação. Ok. Bom, eu acho que a gente esclareceu aí os principais pontos desse imbróglio entre a prefeitura, pontos que mexem no bolso do contribuinte, né, do pagador de impostos de Cachoeiro Itapemirim, do cidadão cachoeirense, daqueles que moram aqui na cidade, que vem na conta. Todo mês chega a continha lá na sua casa, com água e esgoto, e não é barato, né? Então essa discussão precisa terminar bem, para o bem da cidade. As pessoas precisam sentar na mesa e conversar e pensar lá na ponta, em quem está pagando a conta, não é isso, Wilson? Exatamente. Nosso objetivo é o melhor para a cidade. Ok, obrigado, Wilson, pela sua presença. Nós que agradecemos, nos colocamos à disposição, porque a AGERSA não cuida só do saneamento, né? A gente cuida do transporte, do estacionamento rotativo e agora também da iluminação pública. Então são 4 contratos que a gente está regulando e administrando lá
E qualquer necessidade de informação, a gente se coloca à disposição. Então, eu já vi que nós vamos conversar outras vezes, né? Vamos falar de transporte, que interessa também a população, iluminação pública e publicidade, né? Sim. Os espaços de publicidade. A parte de rotativo, estacionamento rotativo. Mas vocês também administram os outdoors? Aí é a Sendurb. Sendurb, né? É a Sendurb. Então tá bom, voltaremos a falar. Eu vou me despedindo aqui, entrevista relevante, lembrando mais uma vez que o convite está sendo feito aqui no ar, e nós vamos tentar fazer via assessoria também, a BRK, se quiser se manifestar em relação a esse assunto que interessa ao cidadão, pedindo a você que antes de sair do programa, não se esqueça, deixe seu like, vai lá, se inscreva no canal, toda semana uma entrevista relevante para você e faça a sua inscrição. Nós queremos chegar a 50 mil inscritos até o final do ano. A gente vai ficando por aqui e até a semana que vem, se Deus quiser.